Você é a protagonista da série e a série demora 4 fucking anos pra te dar um enredo final do que aconteceria com a sua personagem, pra no fim a sua personagem morrer igual o papagaio da Laurie, que morreu e ainda teve uma morte mais digna porque ainda teve velório. Tu nem esteve, olha que você é a protagonista. Pois é, foi isso que aconteceu em Euphoria. E hoje a gente vai falar, né, sobre o final de Euphoria e também sobre algumas teorias e coisinhas que eu reparei, né, os detalhezinhos de sempre, que a gente sempre repara nos episódios. Por que que a Rue, né, não percebeu que tinha sido drogada se ela conhece tanto de drogas? Por que que a Zendaya não gostou, né, do final da personagem dela, que é a Rue? O que a morte dela nos mostrou e se a série vai continuar mesmo sem a Rue, sem a Zendaya. E o Ali, né, virou um justiceiro ali, deu uma de Rambo e salvou todo mundo. E a Maddie, o Bishop e o Ali, eu tenho uma teoria de que eles já sabiam de tudo, já se conheciam, mas a gente vai deixar essa aí pra gente conversar daqui a pouco. A Cassie teve uma redenção, né, ninguém esperava isso, que ela ia ter uma redenção, mas ela teve. O Alamo merecia uma redenção, gente, vocês acham? Porque eu acho que não, ele tentou ter uma redenção, mas não teve. Mas vamos falar sobre isso hoje. Olá, amigos, eu sou a Bia, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Mas se você já é de casa, fique à vontade, me caça, sucaça. Então, vamos lá. O episódio final começa sem a narração da Rue, o que eu já tava achando meio estranho, porque normalmente ela começa com as narrações, né? Euphoria não é Euphoria sem as narrações da Rue. E como eu disse pra vocês no vídeo passado, sempre tem uma tentativa de morte da Rue. Então, sempre tentando matar a diva. E o diretor, ele faz isso pra dar uma euforia na gente, né? Pra gente achar que a diva vai morrer. E é todo aquele negócio que deixa a gente acelerado e pensando, meu Deus, ela vai de base mesmo. O episódio final começou com a Rue tentando fugir da casa da Laurie e dando uma paulada em 2 nazistas, uma paulada e um soco. E isso me curou, gente, me deixou tão tranquila sabendo que a nossa querida Rue, a nossa noiada favorita, está cuidando das nossas ruas, porque a diva foi uma heroína. E eu tô mais curada ainda sabendo que a Laurie peidou na farofa e acabou morrendo à toa, porque os policiais só acharam um rato mexicano trazido direto do México dentro da ambulância. Não tinha drogations nenhuma, né? Quando o Alamo serve a Rue com 2 Coca-Colas, né? Uma pra ele e uma pra ela, ele tava servindo ela de igual pra igual e depois dá o remédio, o oxicodona pra ela, e ele só oferece o remédio pra ela depois que ela dá o primeiro gole de refrigerante. Aí sim ele entrega a pílula pra ela, porque o refrigerante, gente, ele disfarça o gosto da drogation, então por isso que ela não percebeu que tinha sido drogaixa, entendeu? Como o Alamo sabia que a Rue entendia de drogas e tal, então ele armou essa pra ela, né? E isso foi uma vingança extremamente maléfica, mano. Nem o capeta faria uma coisa dessa. E nas alucinações da Rue, quando o Fesco fugiu, né, da prisão, ela vai correndo atrás dele desesperada porque ela queria muito que ele fizesse isso, né? Ela tava torcendo pra ele fugir porque ele era a única pessoa que entendia ela. Era a única pessoa que entendia o vício dela, os problemas dela. Porque, querendo ou não, a pessoa mais parecida de história ali em Euphoria era o Fesco e a Rue. Eles eram mais parecidos. Foi por isso que ele apareceu nas alucinações dela. Quando ela toma o remédio, ela coloca o negócio da Bíblia lá e começa a escutar o podcast da Bíblia. Ela começa a ter alucinações que a gente achou que era real, mas não é. Eu já tô dando spoiler todo, então se você não quer saber de spoilers, não assistiu a série ainda, vai lá assistir. Aí, né, eu reparei num detalhe, que nessa alucinação, na hora que a Rue vê que o Fesco tinha saído da prisão e ela fica toda doida e sai correndo, o Ali, ele pega as pílulas dela e olha e acha aquilo estranho. Só que como era uma alucinação da Rue, não tinha como isso acontecer se ela não soubesse que o remédio não era remédio. Então eu acredito que naquela altura, ela teve essa alucinação do Ali, olhando as pílulas e achando estranho, porque provavelmente ela mesma já estava percebendo, enquanto estava dando as alucinações ali, ela já estava percebendo que aquilo ali não era um remédio mesmo, na verdade, era uma drogation, entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender, sabe? Porque quando a pessoa tá tendo alucinação, o consciente dela e o inconsciente tá ali no meio. O consciente dela provavelmente já tava percebendo que não era um remédio, era uma drogation. Que quando a Rue, ela tá correndo atrás do Fesco, ela entra por um caminho, a polícia tá lá impedindo. Ela entra por outro caminho, a polícia também tá lá impedindo. Poderia ser o próprio inconsciente dela tava lutando pra sobreviver, então tava pedindo ela de passar ali, porque se passasse
passasse ali, ela iria morrer de vez, né? Então, eu acredito que era o inconsciente dela, tipo assim, não vou te deixar morrer, não passa daqui. E também poderia ser, tipo, anjos da guarda, sabe? Porque a série pegou umas coisas bem religiosas, né? Eu já vou falar sobre isso. Eu acredito que também pode ser anjos da guarda que estavam representados ali como policiais pra impedir ela de ser morta, mas acabou que ela insistiu e ela entrou dentro da casa. Também a cena da Rue correndo da polícia, né, pra poder entrar na casa da mãe dela, é uma referência ao episódio 5 da segunda temporada, se eu não me engano. Ela tá correndo da família dela, porque a família dela ia internar ela por conta de drogas. E então foi uma referência a esse episódio, só que nesse episódio final, ela está correndo até a família dela poder ser salva, né? Olha só que ironia, né? No episódio 5 da segunda temporada, ela corre da família dela, né? Ela corre da intervenção porque ela não quer largar as drogas. E ali ela corre pra mãe dela porque ela está morrendo por conta das drogas. Mano, uma referência super pesada. A Rue é uma personagem muito profunda que traz uma mensagem que fala sobre vícios, traumas, transtornos mentais e muitas outras coisas. E a Zendaya não gostou do final da Rue, porque ela queria que a personagem tivesse uma redenção, queria que a personagem fosse salva, que tivesse um recomeço, porque a Rue merecia isso, e também porque ela queria que fosse uma esperança para pessoas que também estão passando pela mesma coisa, que estão com problemas com vício, né? Ela queria dar um pouco de esperança para essas pessoas, mas não foi o que aconteceu. Então a Zendaya não gostou disso. O único motivo dela ter gravado a terceira temporada de Euphoria é em respeito aos fãs. E eu também sinto que exploraram muito essa parte faroeste, essa parte, ai meu Deus, estamos no Texas, sei lá, uma coisa mais assim, faroeste. Esqueceram da mensagem da protagonista, da mensagem do personagem, do que ela representava, todo o peso que a história dela carregava. Tipo, deixaram isso de lado, então. Mas também eu achei simbólica que a morte da Rue foi uma homenagem ao ator Angus. É Angus? Ele fez o Fesco na segunda e na primeira temporada de Euphoria. E ele morreu por conta das drogations. Teve uma overdation. E a Rue também teve. Então eu acredito que foi uma homenagem pra ele. Por isso também que ele apareceu nas alucinações. Os dois estão abraçados, olhando pro horizonte. Que ela queria encontrar ele. E também porque foi uma homenagem ao ator. Então eu acredito que a morte da Rue foi muito simbólica. E uma homenagem muito bonita. E também mostrou como o vício é silencioso, né? Como ele faz um estrago tão grande, te coloca num buraco tão profundo, que às vezes é muito difícil sair. A terceira temporada de Euphoria tava cheia de referências religiosas, como por exemplo, no primeiro episódio de Euphoria, a Rue tá naquela fazenda e ela começa tomando o leite da vaca, né? E no episódio final, a vaca tem um filhotinho, né? Que se chama Milagre. E algumas pessoas disseram que talvez a Rue tenha reencarnado numa vaca, porque em algumas culturas a vaca é sagrada e aí tem todo um negócio religioso, né? Mas que eu saiba, a vaca é sagrada só na Índia, né? Então é uma pena que ela tenha reencarnado nos Estados Unidos, porque ela vai virar churrasquinho do dia 4 de julho. Também disseram que esse final da Rue teve uma história inspirada na história de Moisés, que não chegou à Terra Prometida. Não sei, gente, eu não sou uma pessoa cristã, então eu não entendo muito. Eu pesquiso algumas coisas assim, tipo, eu sei que Moisés não chegou à Terra Prometida porque eu fui pesquisar porque que o pessoal tava comparando a Rue com Moisés. Também tem o detalhe que a Rue tava usando o casaco vermelho, que é o casaco do pai dela, e é o mesmo casaco que ela tava usando quando ela conhece Jesus, né? Que é quando ela vai pra aquela igreja. Quando ela vai pra aquela igreja, que daí ela começa a correr lá com aquele casaco vermelho, aí chega um monte de gente de roupa vermelha e começa a jogar ela pra cima, assim, ó, cantar uns negócios, a música lá do labirinte e tal, um bagulho mó doido, assim. Foi ali que ela entendeu que o caminho dela, a salvação dela era religiosa, né? Que foi lá que ela começou a jornada dela de buscar salvação. Aí também teve um detalhe que eu achei muito interessante. Quando a Laurie a Laura, ela tava assistindo um filme e no filme fala assim: em 20 minutos você vai morrer. E aí, gente, se você contar lá no negocinho da série, 20 minutos depois a Rue morreu. Era um spoiler que ela ia morrer nos próximos 20 minutos. A morte da Rue ter sido no meio do episódio me pareceu ser uma mensagem dizendo: olha, ela morreu, mas a vida continua. Ela morreu, mas vai ter uma outra temporada
temporada de Euphoria. Gente, é o que pareceu pra mim, sabe? Tipo, não faz sentido você colocar a personagem principal pra ter uma morte no começo do episódio. Não foi tão no meio assim. Pra mim foi no começo. E eu achei paia que o papagaio da Laurie teve um velório, teve um enterro e a Rue não, gente. Não mostrou um velório da mulher. Não mostrou uma pessoa chorando por ela além do Ali. A única pessoa que eu vi chorando realmente. E o pessoal tá falando no Twitter que a Mad é a única amiga verdadeira da Rue, sendo que foi ela que aguentou a Rue. E depois da morte da Rue, isso desestabilizou o Ali, né? O cara despirocou de vez. Deu uma de coringa e foi se vingar pelo mundo. Quando o Ali vai pra reunião do AA, ele fala sobre como o tráfico é uma teia muito maior do que a gente imagina, do que a gente pensa, né? Aí tem uma frase que ele diz no meio da reunião que ele fala que essa é a última reunião que ele vai e que agora ele vai achar um jeito de ter mais utilidade. No caso, ele viraria um justiceiro e não só levaria o Álamo pra virar estampa de camisa, como também pegaria todos os outros que tivessem envolvidos em crimes como esse. Não necessariamente pegar os capanga dele, entendeu? Mas gente como o Álamo. O cara virou o Rambo misturado com o Travis de Taxi Drive. E quando ele termina a vingança, né, dele, ele vai pra fazenda pra completar o último desejo da Rue. E o mais doido é que ele conta pra menina lá que a Rue faleceu. E a menina é a que mais tem empatia pela Rue de todas as amigas dela do ensino médio. A menina conheceu a Rue um dia e teve mais empatia que todas as amigas dela de infância, cara. Inclusive, eu queria entender como uma menina que mora isolada da civilização consegue ter harmonização facial e botox em dia. A menina tem Instagram fake, só comendo batata e tomando leite de vaca. Os caras têm harmonização facial, mas tem que plantar a própria comida, mano. Não faz o menor sentido. A Jules terminou do mesmo jeito que a Rue falou que ela terminaria, né? Que era presa naquele apartamento, pintando o dia inteiro enquanto espera aquele cara voltar e pimbar ela. E o que é mais foda é que o último momento da Jules com a Rue foi batendo nela e mandando ela embora. Aí ela vai lá e pinta a Rue no inferno. Eu tenho certeza que foi vingança só porque ela falou que a menina fica o dia inteiro presa dentro do apartamento esperando tomar pimbada. E vamos falar agora da Lexi, né? Foi só uma chata questionando tudo, continuou questionando tudo e agora pra finalizar virou crente, né? Falou que tava lendo a Bíblia, que não tem relevância nenhuma e surpreendendo 0 pessoas. E o que é mais doido é que a Jules e a Lex são um extremo um do outro. Uma é viciada em dar e a outra é virgem. E as duas são chatas. Não tem como, tem que ter o meio termo. A Lexi não pegando ninguém e a Jules pegando até o que é dos outros. Aí depois que a Lexi e a Cassie conversam sobre o desaparecimento do Nate e a morte da Rue, a Lexi vai embora e a Cassie olha pra foto do Nate, né, e fica extremamente triste. E aí atrás tem uma ring light bem bonita e ela fica aparecendo aquelas imagens dos santos, sabe? Aqueles santos católicos. Eu fui pesquisar, assim, o significado disso e eu achei algumas coisas e eu fui, tipo, ligando uma coisa na outra e pensei, talvez seja isso, né? Talvez aquilo represente que a Cassie continua e continuará sendo devota do Nate até depois da morte, mas ela também entende que sacrificar ele é um alívio pra ela, porque agora finalmente acaba a busca dela por validação e busca de atenção que ela tanto almejava, tanto queria, e que agora ela estaria entrando na sua penitência por conta dos estragos que a personagem causou, ficando completamente sozinha pra finalmente refletir sobre tudo que aconteceu e nascer aos olhos do público como uma boa pessoa. Foi a redenção que ela teve ali, deu a entender que agora ela teria uma penitência, né, de ficar sozinha, de refletir, de parar de ser essa pessoa que é desesperada por atenção e começar a ser uma pessoa melhor pra ela, né, porque o comportamento dela só prejudica ela mesma. E é provável que tenha um spin-off dessa mudança dela, eu acredito que vai ser um spin-off da Cassie e da Mad, ou um só da Cassie, mas eu acredito que vai ter sim. Eu vi algumas pessoas dizendo que a Cassie ter dito que a Rue era uma viciada, né, depois da morte dela, era porque ela tem uma casca que ela criou pra se proteger, sabe? Pra não pensar muito no que aconteceu, né, na morte do Nate, na morte da Rue e tal, e que tudo tá ligado ao Álamo e um monte de coisa. E também porque ela não ia querer dizer isso pra Lexi, que é boca de sacola, né, que ia contar essas coisas pros outros. Mas também talvez seja que a Cassie tem ressentimentos com a Rue ainda, então ela não liga muito, né, porque a Rue aguentou ela pra Mad, porque ela tava catando o namorado dos outros. E a Cassie também transferiu a dependência emocional dela agora na Mad. E depois de tudo que aconteceu, da morte do Nate, essas paradas aí, a Cassie e a Mad criaram uma aliança, né, como eu tinha dito no vídeo passado sobre o episódio 7. Gente, eu acertei muita
coisa. Eu não imaginava que ia acertar tanta coisa, mas eu acertei algumas coisas. E depois disso, elas criaram uma espécie de esquema que as meninas do OF vão até a casa dela e ela paga maquiagem, paga tudo, paga hospedagem e tal, e gerencia a carreira delas. Bagulho mais ou menos assim. E ela e a Mad viraram sócias, né? Agora a Cassie já não é mais uma funcionária da Mad, agora ela é uma sócia dela. Pelo que eu vi, a Cassie tá cheia de grana, né? A bicha tá fazendo dinheiro. E no dia, né, que a Mad pega o dinheiro lá pra levar pro Alamo e tal, e fala pra Cassie, não me espere acordada, porque eu vou demorar pra voltar. Eu achei que a Mad tinha fugido, mas eu acho que ela realmente vai voltar pra casa, né? Porque tem uma hora que o Bishop fala, você quer uma carona pra casa? Aceita uma carona pra casa? Então eu acho que ela vai continuar morando com a Cassie tranquilamente. E o que eu acho, gente, que a Mad e o Bishop já estavam tendo um relacionamento há um bom tempo, sabe por quê? Porque ele que tinha que buscar ela todos os meses. Então, assim, tava rolando alguma coisa aí. Eu acredito que eles já estavam se conhecendo, já estavam gostando um do outro. O Bishop deve ter se apaixonado nesse tempo e, com certeza, armaram um plano pra tal Alamo. Porque quando a Mad entra na sala, né, e vai tomar um champanhe com o Alamo dá a taça pra ela e ela pega toda tremida, toda tremendo, com medo, porque acredito eu que ela sabia que isso ia acontecer naquele dia e qualquer erro poderia dar merda, né? Poderia matar ela e o Bishop. Então tudo teve que ser muito calculado e é provável que depois que o Alamo morreu, a Mad vai tomar conta dos negócios, enquanto a Cassie vai estar tomando conta dos negócios lá da casa, a Mad vai estar tomando conta do puteiro. E também porque a morte do Alamo foi acobertada, querendo ou não, era uma execução que aconteceu ali, né? Então todo mundo fingiu que não viu, todo mundo encobertou, todo mundo é criminoso. Se a polícia descobre, vai todo mundo preso. Então a Mad com certeza vai continuar tocando o negócio, a Mad e o Bishop. E a morte do Alamo foi mais que merecido. Eu achei que ele tinha que morrer mesmo, porque nem preso ele tava bom pra mim. Eu acho que ele deveria mesmo ter ido com Deus. Ele, pra mim, não merecia nenhuma redenção. E ele até tentou. Ele até tentou ter uma redenção ali. Você vê que na hora que ele tá conversando com a Mad, ele começa a falar sobre ter filhos, isso e aquilo. Toda tentativa dele de mudança é sempre falsa, porque a essência do Alamo é ser uma pessoa ruim, ser o cão. E o que mais me deixou intrigada é ele dizendo que queria ter filhos e família, sendo que ele já tem 28 filhos. Quanto mais ele vai ter que precisar fazer pra mudar? E logo depois ele joga a Mad como se fosse um brinquedo, assim, sabe? E o melhor ainda dessa cena é que a Mad foi refém e não expressou nenhuma reação. Ela só serviu Kant, tá ligado? Ela não expressou nenhum medo, nenhum pavor, mas o Kant ela serviu. E eu achei legal também que colocaram a cabeça de um animal empalhado em cima da cabeça do Alamo, e isso me lembrou aquela famosa frase: o dia da caça e o dia do caçador. Ele falou tanto que nenhuma mulher ia passar a perna dele, que uma mulher passou a perna nele. E que eu tenho certeza, gente, que a Mad, o Bishop, o Ali e até a Cassie já sabiam o que ia acontecer. Por isso que a Mad já falou pra Cassie, olha, não me espera, que eu vou demorar pra voltar. E a Cassie ficou aflita. Eu tenho certeza que eles já sabiam, e no fim das contas, ele foi enganado pela pessoa que mais parecia a mãe dele, a Mad Pérez. Então, a minha teoria é que o Bishop já conhecia o Ali, né, e eles tenham bolado um plano ali pra salvar a Rue e a Mad, porque quando o Alamo entra na sala com a Mad, o Bishop se oferece pra pegar o casaco dele, e na hora que ele pega o casaco dele, a arma dele está lá. O Bishop já pega aquela arma e fica com ela, já sabendo que o Alamo ia precisar dessa arma. Como que ele sabia que o Alamo ia precisar dessa arma? Ele tirou as balas já sabendo que o Alamo ia precisar. E não adianta vocês falar, mas isso só aconteceu depois que o Ali já tava procurando o Alamo. Não, gente. Ele já tava olhando pra bala. Ele tava toda hora olhando pra arma assim, aí eu olhava pros lados, olhava pra arma. Então ali já dava a entender que tinha uns planos, sabe? Já tinha um plano. Então o Alamo, ele é um traidor e nada justo. Aí eu tenho certeza que o Bishop e o Ali já tinham bolado alguma coisa, né? Que foi isso aí da arma. Porque o Bishop conhece ele, sabe muito bem que ele é o cão. Então provavelmente ele falou, olha, então, ele vai te propor um desafio, mas ele não vai ser nada justo. Ele vai falar de justiça, de correto, mas não vai ser. E ele vai tentar te matar. Então a gente vai armar essa. Também, se não for combinado o plano, gente, quem é que confia no cara que usa os outros como
calço de pé. Quando você olha pra um cara desse que tá pisando em cima do outro, acha mesmo que é um cara justo? Óbvio que não, né? Ali eu já teria... Eu mesmo teria traído o cara. Eu mesmo já teria pegado o fuzil e dado nele. Quando o Bishop vê o Ali, ele fala: Deus tenha misericórdia. E o Ali, ele não fala nada, ele só concorda e sai. Então, ali, gente, eu acho que eles realmente, assim, se conheciam. Eu tenho certeza, porque nesse mundo ninguém ajuda ninguém de graça. E bem no fim, o Alamo virou a peneira e todo mundo se libertou, né? As outras personagens secundárias, como a Madik, a Kitty, quem mais? Outros personagens que eu não me lembro, mas teve outros personagens secundários que a gente não viu o que deu neles, né? O que aconteceu? Os 2 nazistas lá que fugiu. Gente, ninguém sabe o paradeiro deles. Queria que eles tivessem sido atropelations, mas não foram. Não sabemos o que aconteceu com eles. Então, também teve algumas cenas cortadas, né? Tipo, tinha uma cena da Cassie no Polydance e não mostrou. Ou seja, cortaram metade do episódio, cortaram metade da história, porque provavelmente nesses meses que se passaram, era pra passar algum enredo, era pra passar alguma parte da história, era pra falar, tipo, a Cassie teve que trabalhar como garotinha lá no negócio do Alamo. Também teve outras cenas que foram cortadas nesse final de episódio, que era provavelmente essa da Mary saindo com o dinheiro dela de volta, e com o Bishop e com a Kitty. Então era pra estar a Madik junto, porque a cena da Mad com a Madik e a Kitty era essa. Era depois. Ia mostrar a Mad cuidando do lugar, cuidando das garotas. Pois é, cortaram tudo, meteram, se passaram meses e agora tá tudo bem. Me poupa, né? E a série terminou na fazenda onde tudo começou. Também a série começa com o nascimento da Rue lá na primeira temporada e termina com a morte dela. Então, tipo assim, eu queria que tivesse terminado no último minuto, mas tudo bem, tudo bem. A gente perdoa. Então, me diz aí, gente, o que você achou da série? O que acharam do final de Euforia? E dá like aí, se inscreve e até a próxima. Cuidado com o ZT.